some time. Amen. Amen. Glória a Deus. Praise the Lord. Abra sua Bíblia comigo. Open up your Bible with me. Abra aí a sua Bíblia comigo no livro de 1 João. Go on and open your Bible with me to the book of 1 1 João John. capítulo 4. 1 John chapter 4. Quero ler aqui alguns versículos. 1 wanna João read a few capítulo verses. 4, In the book of 1 a partir do John verso 7. chapter 4, 1 starting on João verse 7. capítulo 4, 1 John chapter a 4, partir do verso 7. starting with verse 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu quero falar um pouco nesta manhã sobre o amor sobrenatural de Deus. This morning I want to talk a little bit about the supernatural love of God. Hoje é um dia muito especial aqui nos Estados Unidos. Today is a special day in the United States. Hoje celebra o Valentine's Day. Today we celebrate Valentine's Day. Para alguns é o dia dos namorados. And to some it's the couples day. Mas também é um dia onde nós celebramos os relacionamentos. And it's a day where we celebrate relationships. E eu quero falar um pouquinho sobre o amor de Deus. And I want to talk about the love of God. Porque nós vivemos num mundo onde o que significa amor Because we live in a world tem uma conotação muito diferente do que realmente Deus disse que é amor. that love has a different connotation than what God intended for it. Por exemplo, muitas pessoas dizem, For example, many people say, eu amo o meu cachorrinho, I love my dog, ou eu amo o meu gato. or I love my cat. E de repente vira para o cônjuge And suddenly they turn around to their spouse e diz, eu amo a minha esposa. and say, I love my wife. Esse amor é o mesmo que ele tem pelo animal? Is that love for the spouse the same as for the pet? Ah, eu amo picanha. Oh, I love top sirloin. Esse amor é o mesmo amor Is that love the same love que o pai tem pelo filho? that a father has for his child? Ou seja, o amor em português ele tem uma conotação In other words, love in Portuguese has a connotation que às vezes nos leva a não expressar o verdadeiro sentido do amor. that lets us not express the true meaning of love. Porque no Brasil, Because in Brazil, nós aprendemos we learned falar amor to say love até para as coisas que nós não amamos. even about things that we don't love. Mas esse amor aqui que nós estamos falando, But this love here that we're dealing with, que no grego significa ágape, that in Greek means que agape, é um amor sobrenatural. which is a supernatural É um kind of amor que love. não se pode medir. It's a love that cannot be measured.
É esse amor que Deus tem por mim e por você. This is the love that God has for you and Eu não I. posso dizer que Deus me ama como eu digo que amo um animal. I can't say that God loves me the same way that I love a pet. Porque você ama talvez o seu animal de estimação. Because maybe you love your little pet, Mas você está disposto a morrer por ele? but are you willing to die for it? Você ama um time de futebol. You love a soccer team, Mas você está disposto a morrer por aquele jogador que você diz que ama? but are you willing to die for that soccer player you Você say you até love diz so que much? ama o seu pastor. You even say that you love your pastor, Está disposto a morrer por mim? but are you willing to die for me? Alguns queridos não têm coragem nem de orar por mim. Some don't even have the guts to pray for me. Imagina morrer por mim. Imagine die for me. Eu digo que amo a minha esposa, Sandra. I say that I love my wife Sandra, E eu estou disposto a morrer por ela. and I am willing to die for her. Porque o relacionamento, Because the relationship, só o relacionamento only through gera relationship, esse amor we find this love capaz de você dar a sua vida pelo outro. that makes you capable of giving your life for that person. Por isso que o amor de Deus não tem como medir. That is why the love of God is immeasurable. Por isso que o texto aqui que nós lemos de João diz que That's why ele the enviou o verse seu filho. we read here in 1 John says that he sent his son. No versículo 10 é que ele diz: nisto verse consiste 10. o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. A única forma de nós sermos salvos dos nossos pecados The only way that we are saved from our sins era recebendo esse amor. is by receiving this love. Se não fosse o amor de Deus, nós estávamos condenados If not for the love of God, we would be condemned ao pecado. to sin. E eu não quero me ater a esse amor que muitas vezes é falado no Valentine's Day. And I don't want to contain myself by this love that is spoken of in Valentine's Day. Porque tem o amor eros, Because there's an eros que é o love, amor de sentir prazer em relação ao outro. and it's a love of feeling pleasure in relating to O someone amor else. philos ou o amor phileus, There's a philos love, que é aquele sentimento que você tem pelo amigo, which is a feeling that you feel for your que você friend, tem pela sogra, that you have for your mother-in-law, pelo sogro, aleluia. by your É o father-in-law. amor de amigo, It's a friendly love. é o philos. It's philos love. Mas eu quero nesta manhã, por alguns minutos, But this morning, for a few minutes, que você entenda que amor é esse. I'd like for you to understand what love this is. Que amor é esse? What love is this? Que foi capaz de entregar-se, That was capable of que foi surrendering capaz itself de sacrificar-se and sacrificing a meu itself e a seu favor. in your favor and mine. O amor, ele é a maior prova da maturidade do cristão. Love is the greatest proof of maturity in a Christian. Quer provar para mim que você é cristão? You want to prove to me that you are a Christian? Quer provar para mim que você é filho de Deus? Do you want to prove that you are a son of God? Prova para mim amando. Prove to me by loving. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Apostle igreja em Paul, Roma, when he writes to the church in a Rome, partir do versículo do capítulo 12 de Romanos, starting in chapter 12 of Romans, e a segunda metade da carta de Paulo aos Romanos é uma carta de instrução and the second half of that letter of Paul to the Romans para is coisas que são práticas. a letter of instruction for E practical ele relaciona things. ali como deve ser o nosso amor como cristão. And he relates there how our love should be as Christians. Primeiro ele diz que nós devemos amar a Deus First, he says that we must love God sobre todas as coisas. above all things. Amar a Deus acima da nossa família. Loving God above our family. Amar a Deus acima da nossa igreja. Loving God above our church. Amar a Deus acima do nosso ministério. Above our ministry. Amar a Deus acima do nosso trabalho. Over your job. Esse amor, ele tem que ser acima de todas as coisas. This love has to be above all other things. Paulo diz que o nosso amor Paul says that our por love Deus, ele tem que ser maior for God has to be greater do que todas as coisas. than the love for all other Um things. dia desse eu estava conversando com uma pessoa One of these days I was talking to someone que não tem vindo muito às nossas reuniões. who hasn't been coming to our meetings, Eu até entendo. and I understand. Ela disse que não estava vindo porque ela conseguiu um trabalho no horário dos cultos. And they said that they got a job at the E same ela me time as disse que service. foi Deus que deu.
And that person told me that Eu falei, God irmão, gave foi o that job. diabo que te deu esse And I trabalho. said, no, it was the devil who gave you Eu that não job. quero crer que Deus vai te dar um trabalho, I wouldn't want to believe that né, God gave you a para job você deixar de vir cultuá-lo. for you to miss service. Que isso, pastor? And they said, what do you mean, Pastor? E eu falei, olha, a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as And I coisas. said, the word says that we must love God above all Então, other se um things. trabalho está me impedindo de amar e servir a Deus, tem alguma coisa So if errada. the job is keeping me from loving God, then there's something wrong. Num tempo de uma necessidade, eu entendo que isso é perfeitamente normal. During a time of need, I understand this could be completely normal. Mas aí tem um ano que a pessoa não vai em uma reunião porque ela não consegue. But if you're holding down that job for over a year Então because you Paulo can't, ele nos dá instruções que understand. são práticas. so Paul gives us these practical instructions. Você pode falar, pastor, porque não é você. You may say, but Pastor, you're Não, saying that irmãos, eu 'cause it's vivo há not you. 20 anos nos Estados Unidos. No, but I E eu understand. digo I'm para here in the você United States que for eu 20 nunca years. deixei de servir a Deus por causa de um trabalho. And I can tell you that I've never stopped serving God Vivo há because of a 20 anos job. nos Estados Unidos. I'm in the United States 20 years. Nos últimos anos eu vivo full time aqui no ministério pastoral. In the recent years, I'm Mas nem full-time sempre in my foi assim. pastoral ministry, but it wasn't Eu já always this trabalhei na way. construção civil aqui. I also worked construction here. Já trabalhei em restaurantes. I worked in restaurants, E trabalhava muito, irmãos. and I worked a lot. Mas nos dias que eu tinha um comprometimento com Deus, But on the days I had a commitment with eu dizia, God, nesse horário eu não posso. I would say, on this time I Só que can't. você tem que ser tão bom o suficiente para o seu patrão te liberar num dia que você precisa vir para a igreja. But you need to be good enough for your boss to let you go on the day that you have church. Aleluia. Porque ele vai ficar com medo de perder você. Because he's going to be afraid of Mas tem losing muita you. gente que prefere perder Deus do que perder o trabalho. But many people prefer to miss out on God than to miss out on work. Aleluia. É aleluia, né? Aleluia. Can't Né? really say hallelujah. Então Paulo ele diz, olha, para a gente entender o que é o amor, So Paul says, in order for us to understand love provar que somos verdadeiros cristãos, and to prove that we are true Christians, porque o amor é a maior prova de maturidade de um cristão. because love is the greatest proof of maturity in a Então Christian. ele diz, ame a Deus So he says, love sobre todas God as coisas. above all other Aí ele diz, things. ame o próximo And he said, and love your neighbor como a si mesmo. as you love yourself. Você vê que vai sendo algo gradativo. You see that it's gradual. Amar o próximo é fácil? Is loving your neighbor easy? Depende de quem é o seu It próximo. depends who your neighbor is. Verdade ou não? Right or wrong? Então, se você ama a Deus sobre todas So, as coisas, if you love God above all other você vai things, estar disposto a amar o seu you próximo. will be willing to love your neighbor. Se você ama a Deus, If you love God, se você ama o seu próximo, if you love your neighbor, Paulo diz que nós devemos amar as autoridades. Paul says that we must love the authorities. É fácil amar as autoridades? Is it easy to love the authorities? Fala para um republicano amar o novo presidente que é democrata. Tell a Republican to love the new Democrat E o president. pior é que nossas igrejas estão cheias de líderes And what's worse is that the fazendo church is filled with leaders apologia ao ódio, doing apologetics to hatred apologia contra os imigrantes. against immigrants. Aí eles pregam porque Deus ele abomina aqueles que oprimem os imigrantes. And they preach that God oppresses those who oppress Aí no immigrants. mesmo sermão ele quer que os imigrantes sejam presos. And in the same sermon, they want Eles the querem que immigrants os imigrantes sejam expulsos. to be imprisoned and be cast out. Agora, o que vai determinar se eu amo ou não But what will determine if I love or not autoridades. the authorities é o meu amor por Deus. is my love for God. Deus disse que eu tenho que amar a autoridade, não a pessoa que está investida de autoridade. And God Por says quê? that we must love the authorities, not the people Porque trusted ele with já disse authority. que se eu amá-lo sobre todas as coisas, eu vou amar o próximo. Because he said that if I love him above E all essa other things, I will autoridade, love my ela neighbor. pode ser o meu próximo. And that authority could be a neighbor. Então Deus diz, né, através do apóstolo Paulo, So God says through Apostle Paul, devemos amar a Deus, we must love God, amar o próximo, love our neighbor, amar as autoridades. love the E authorities, quarto, ele diz, and in fourth place, ame os seus inimigos. love your enemies. Estava difícil amar o presidente, irmão? Was it difficult loving the president? Ama o seu inimigo Now agora. you got to love your enemy. Por isso que o amor é a maior prova da maturidade de um That is cristão. why love is the greatest proof of maturity as Porque a tem Christian. muita gente que ama o pastor, Because there are many people who love Até- the pastor ele ser o pastor dela. until they are their pastor. Muitas vezes você ama aquele amigo, You might love a friend até ele estar fazendo algo que agrada o seu coração. while he's doing something that pleases you.
O dia que você pede $1.000 emprestado, ele fala, eu não posso. And the day that you ask to borrow $1,000 and he says that he can't, Ele parou de te amar. then you think he stopped loving you. Você não soube me amar. Só os da minha geração sabem o que é o amor. Only those from my generation know what love is. Mas Paulo ele está nos dando algumas orientações aqui em Romanos 12. But Paul is giving us orientation in Romans 12 Se você é maduro, that if you're mature enough, queridos, e a igreja serve para isso. and the church serves Por for que a this, gente vem todos os domingos? why is it that we come every Sunday? Para ser instruídos, To be instructed, para adorarmos a Deus, to worship para God, crescermos. to grow. Paulo diz que se o herdeiro for escravo, Paul says that if an desculpa, se o herdeiro for menino, heir is a em boy, nada ele difere do escravo. he is no different from a Ou slave. seja, não basta ser herdeiro, In other words, it's not tem que enough to be an heir. amadurecer You have to para tomar mature posse da promessa. in order to take Por isso que possession tem of the muito promise. cristão que não toma posse da promessa That's porque why não many cresce nunca. Christians don't take possession of the promise É o because they never famoso grow. crente Peter Pan. It's the famous Peter Pan Christian. É, o crente Peter Pan. It's a Peter Pan Christian. Não cresce They nunca. never grow up. Então quando a gente instrui, So when we give instruction, porque essa é a função do pastor, because this is the role of the a pastor, instrução ela nos faz crescer. the instruction lets us grow. E o amor, And love ele precisa ser direcionado a Deus. must be directed towards God. Sobre todas as coisas, Above all other things, ao próximo, towards your neighbor, às autoridades towards the authorities, e aos inimigos. and to your enemies. Tem gente aqui que só é quem é por causa dos inimigos. There are people here who are only who they are because of Amém, their irmãos? enemies, right? Amém? Amen? Se não fosse o Vasco, irmão, o Flamengo não era quem é. Se não fosse Golias, quem seria Davi? If it wasn't for Goliath, who would be David? Pegaram o manto, irmão? Did you catch it? Isso é o código, pega aí. Take down this code. Quem seria José se não fosse os irmãos Who would be ciumentos Joseph dele? if not for his brothers who were Então, jealous? inimigos nos So fazem enemies crescer. They let us Irmão, eu grow. oro pelos... Por isso que eu entendi que eu preciso orar por eles. That's why I understood that I Você tá must pray entendendo? for them. Do you Não é get it? amaldiçoá-los. It's not to curse É them. orar por eles porque eles te abençoaram. It's to pray for them because Você they não está blessed you. entendendo. You still didn't get it. Irmãos, a Life Point não seria mesmo se não fossem os inimigos aqui. Life Point wouldn't be what it is if not for their E eu não enemies. estou falando das outras igrejas não, irmão, porque And I'm not nossas talking outras about the igrejas tudo churches, bênção. because other churches are a blessing. Estou falando dos inimigos espirituais que nós enfrentamos. I'm talking about the Da spiritual guerra enemies we espiritual que face, nós enfrentamos. the spiritual warfare we Porque face. quando tem um demônio, irmão, você ora. Because if it's a demon, you Quando vem pray. enfermidade, você jejua. When you see illness, you fast. Aleluia. Porque é o espinho na carne que manteve Paulo na posição de um cristão It verdadeiro. was the thorn in Paul's flesh that made him stay in the course of a true Christian. Então nós precisamos entender esses princípios. So we have to understand these principles. O amor de Deus, The love of o God, amor sobrenatural de Deus, the supernatural love of ele God, precisa estar presente em nossas vidas. must be present in our lives. É a maior evidência da nossa conversão. It's the greatest evidence of our conversion. O amor, queridos, é o cartão de visita da Life Point. Love is the punch card of O Life amor, Point. ele precisa ser o cartão de visita de qualquer igreja. It must be the punch card of any church. Se nós queremos conquistar Deerfield Beach, If we want to conquer se Deerfield nós Beach, queremos conquistar o sul da Flórida, if we want to conquer se South nós queremos Florida, conquistar os Estados Unidos, and if we want to conquer the United States, se nós queremos conquistar os filhos dentro da nossa casa, if we want to win over our se children você in our own quer homes, conquistar os seus amigos no if you trabalho, want to win over your friends at work, ou você que estuda conquistar os seus amigos na escola, or if you study, you want to win over your friends at o que school, você precisa é ter o amor sobrenatural de Deus. what you need is to have the supernatural love of God. Porque Paulo ele começa em 1 Coríntios 13, Because Paul starts in 1 Corinthians quando ele 13, fala sobre o amor, when he talks about love, ele começa a falar de algumas razões he starts talking about some pelas reasons quais o amor é importante. for which love is Então important. o amor ele é o cartão de visita de qualquer igreja. So love is the calling card of any Imagina church. você chegar numa igreja, Imagine getting to any church, nas portas de entrada, and at the very front door, e você encontrar ali
2 diáconos and you find yourself facing 2 abençoados. blessed deacons. E eles estão assim. They have their arms crossed. E você está chegando na igreja. And you're coming to church, you're E eles arriving. estão assim. A paz do Senhor. And they are cast down and they say, peace of the Lord. A paz do Senhor. Peace of the Lord be with you. Bom. Aqui não tem que os voluntários aqui são amáveis, né? Dá um aplauso pela vida dos nossos Thankfully, our voluntários. volunteers are very lovable. Ou é a mesma coisa de alguém que está no altar cantando, né? Or it's the same as someone on the altar singing. Eu quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me. Canta. Imagina. Imagine that. Quero rever meus conceitos e valores. Porque é assim, a pessoa fala, mas não consegue expressar aquilo que está dentro You dela. might be saying words, but not expressing what's inside of you. Então nós precisamos entender que o amor é o cartão de visita. So we have to understand that love is the De uma calling igreja. card of a church. Quando nós entendemos isso, When we understand that, você vai ver que o amor é a evidência you'll see that love is the evidence de uma igreja of a church cheia filled do Espírito Santo. with the Holy Spirit. O amor é a evidência Love is the de uma evidence igreja of a church cheia that is do filled Espírito Santo. with the Holy Spirit. É impossível que nós determinarmos It's impossible for us to determine o poder de Deus pelos dons dentro de uma the power igreja. of God by the gifts in the church. Mas o amor determina. But the love will determine. Porque Paulo em 1 Coríntios 13, ele começa a dizer algumas razões Because Paul in 1 Corinthians 13, he says a few da reasons importância do amor. of the importance of love. E ele diz que o amor ele é mais And he importante says that love is more que os important dons espirituais. than the spiritual gifts. Ele diz, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos He homens says, even if I speak the tongues of the e angels não and of tiver men, amor, and if I have no love, é como um sino you're like a bell que ressoa. that makes Quer noise. dizer, hoje nós temos muitos pastores, líderes, Nowadays we have many pastors and leaders que são conhecidos, who are well known. são pessoas famosas, They're famous people, importantes, important e que people. Deus usa elas através dos dons. And God uses these people Há through um their tempo atrás gifts. nós recebemos aqui uma dessas pessoas, Some time ago we welcomed Um homem de one of these Deus, people, a man of God, cantor, a singer. tem milhões de seguidores. He has millions of O followers. culto, a reunião foi uma bênção. The meeting was a blessing. A igreja estava cheia. The church was filled. Foi uma bênção, irmãos. It was a blessing. E nós saímos daqui e fomos jantar. And we left here, we went to have O dinner. restaurante estava um pouco cheio. And the restaurant was a little bit full. E ele começou a agredir a menina que estava servindo a gente. And he started to be mean with the girl that was serving us. Parecia outra pessoa. It seemed like another Não person. parecia aquele homem ungido. It didn't seem like that Aleluia. anointed man. É, ungido. That anointed man of God. É, aleluia. Ungido. It didn't seem like that anointing Ficou blessing of a man. endemoniado no restaurante, He was like possessed in the tratando a restaurant. garçonete mal, Mistreating the falando que não waitress. ia dar gorjeta para ela. Telling her he Que wasn't going to give a absurdo. tip. Saying that this was Ah, se ela absurd. soubesse quem eu sou, ela já tinha me atendido. Oh, and if she knew who I was, she would have waited on me already. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Being used by God does not mean to be approved by God. Porque muitas pessoas têm muitos dons e talentos, mas não sabem o que é amar o próximo. Because many people have gifts and talents, but they don't know how to love their E neighbor. Paulo ele diz, olha, que o amor ele é mais And Paul importante says do que os dons That love espirituais. is more important than the spiritual gifts. Nós não queremos ser desse tipo de pessoa. Let's not be that kind of person. Que no domingo aqui fala em línguas, rabanaçui, That on kenai, Sunday you andorobassais. speak in tongues, E na segunda-feira está xingando as pessoas no trabalho. and Monday you're cursing at people at work. Não estou entendendo? I don't understand that. O amor é mais importante do que eu tenho os 9 dons espirituais. Love is more important than having the 9 Bom, gifts. se você tiver amor, tá ótimo, irmão. If you Ama. have love, it's enough.
Não, pastor, é porque eu tenho um chamado, Oh, aleluia. but pastor, I have a calling. O chamado, irmão, de bater na esposa em casa. I have a calling of hitting your É. wife at home. Aí quer subir para o altar, quer pegar You want microfone. to come on the altar, take the microphone. Ué, não, irmãos, não vou falar o nome não, fica tranquilo. I'm not going to name any names. Don't worry. Mas Paulo ele diz, olha, uma razão But Paul says one of the de reasons que o amor é importante why love is so é important que ele é maior do que os dons espirituais. is because it is greater than the spiritual gift. Ele diz, a segunda razão da importância do amor, He says the second reason of the ele diz importance que o of amor é love, mais importante do que o conhecimento. he says that love is more important than knowledge. Nós investimos em conhecimento, amém? We invest heavily in knowledge. Quem tem filho, irmão, no college, aleluia, sabe quanto que é uma faculdade. If you have a child in college, you know how much college Quem tem costs. filho numa universidade sabe qual o valor de um curso superior. If you have a kid in university, you know how much that is going to cost you. Nós investimos fortunas para conhecimento, We invest fortunes para dar into conhecimento knowledge, para os filhos, to give knowledge to our para ter children, conhecimento. and to have E não knowledge. tem nada de errado nisso. And there's nothing wrong with that. Eu conheço algumas pessoas que pagam $5.000 para fazer um curso de coach. I know people who pay $5,000 Porque ele to quer do conhecimento. a coaching course because they E want that nada de knowledge. errado nisso. And there's nothing wrong with it. Mas quanto que ele investe para aprender sobre o amor? But how much do they invest in learning about love? O que adianta ter conhecimento e não amar? What's the use of É having isso que knowledge Paulo and também not diz loving? em 1 Coríntios 13. This is what Paul is saying in 1 Que o Corinthians amor 13. ele é mais importante do que os dons That espirituais. love is more important than Que o spiritual amor é gifts. mais importante do que o conhecimento. It's more important than knowledge. Terceiro, ele diz que o amor And third, he says é that mais love importante is even more do important que a fé than faith e do que a esperança. and hope. E nós sabemos que a fé e a esperança são as duas virtudes And we mais know importantes That faith and hope are the virtues do cristianismo. that are the most important in Christianity. Que adianta ter fé What's the use in having faith e não ter amor? and not having love? E a fé é a certeza, And faith is the certainty, é a confiança, is the trust, é a convicção and the conviction do que aquilo que você espera vai acontecer. that what you are waiting for will take place. Imagina, a fé ela te fez tornar filho de Deus. Imagine that love allowed you to become a child of God. Uau! Se a fé me fez tornar filho de Deus, ela devia ser If faith allowed me to a become a child virtude of God, mais it importante. should then be the most important qualquer ser of humano. virtues for any human Mas being. Paulo diz But Paul is saying que a fé e a esperança, that faith and hope, e esperança é esperar com fé. and hope is waiting with Ele faith. diz que o amor é mais He importante says that love is more do important que a fé than faith e do que a esperança. and hope. Hoje é o Valentine's Day. Today is Valentine's Day. Você já demonstrou seu amor pelo seu cônjuge? Have you already demonstrated your love for your spouse? Quantas esposas aqui receberam flores? How many wives here received flowers? Meu Deus, chocolate, né? Deu chocolate. Deu Or chocolate também. chocolates? É, o chocolate também. Importante é Chocolates count. demonstrar o seu amor. What's important is to demonstrate your love. Amém? Amen? Mas nós não esperamos, nós não precisamos ter um dia do ano But we don't need to have one para day in the declarar o year nosso amor, não é to declare our verdade? love, right? E eu louvo a Deus porque esse povo aqui da Life Point é um povo assim que entende de amor, irmão. I praise God because the people of Life Point really É get povo love. que entende de amor. These people really understand what love is all about. Tem um aqui que ele falou para a esposa: o dia que eu deixar de te amar, eu te aviso. One person said that the day I stop loving you, I will let you know. Esse ama. That one really loves his wife. Mas a igreja ela precisa voltar a esse amor. But the church must go back to this love. Porque hoje se prega sobre revivamento. Because nowadays we preach about revival. Nós vamos para os movimentos. We go and join the movements Participamos We de participate muitas atividades. in many activities. Mas depois nós não demonstramos aquilo que recebemos. But later we don't demonstrate what we received. Então, queridos, a igreja precisa falar mais sobre o amor. So beloved, the church needs to spend more time talking about E eu love. sei que para muitos não é cômodo ouvir falar sobre o amor. And I know that to many it's not comfortable hearing about love Porque muitos de nós fomos feridos. because many of us were wounded.
E quando nós somos feridos, nós perdemos a essência. And when we are hurt, we lose the Do amor. essence of love. Quando você tem uma decepção, você perde a essência do amor. When you are disappointed, you lose the essence of love. Você não quer amar mais. You no longer want to love. Mas é por isso que a Bíblia diz que ele foi ferido But that's why the Bible says that he Lá was na wounded cruz. on the cross. por mim e por você. For me and for you. Antes de você ser ferido por alguém, Jesus ele foi ferido, ele tomou essa ferida. Before you were hurt and wounded, he was Esse é o hurt amor que nós precisamos entender. and wounded, and this is the love we must understand. E muitas vezes nós não queremos amar Many times we don't want to love as pessoas, people. se entregar a um relacionamento, We don't want to give in to a se relationship dedicar ao ministério, or dedicate to a ministry. porque alguns estão machucados e não querem servir mais. Because some who are hurt, they don't want to serve Mas nós anymore. não podemos medir o amor por Deus But we cannot measure our love for God pelo amor que alguém tem por mim e por você. by the love that someone has for me or Na for you. verdade, nós precisamos demonstrar esse amor. Actually, we must demonstrate Como that João love. disse, As John assim said conhecemos, no versículo 16, on verse 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor não é um sentimento. E eu love quero is not a concluir. feeling, and I want to finish with this. O amor não é um sentimento, Love is not a feeling, porque sentimentos nos enganam. because feelings deceive us. Se alguém me traiu, eu tenho If someone dificuldade de amar. betrays me, I have a tough time Se loving alguém me them. enganou, eu tenho dificuldade de amar. If someone deceived me, I have a Se alguém me difficulty in tratou loving mal, them. If someone mistreated eu tenho me, dificuldade de amar. I have difficulty in loving them. Por isso que o amor não é um sentimento. That is why love is not a feeling. Por isso que João diz que o amor é uma pessoa. That's why John says that love is a person. Ele disse que Deus é. He says God Amor. is love. O amor é uma pessoa. Love is É a por person. isso que a fé e a esperança, That is why faith and hope, elas servem para nós vivemos aqui na terra. they serve for us to live Por here que on o earth. amor é mais importante? And why is love more important? Porque o amor é eterno. Because love is eternal. Porque nós vamos conviver com o amor. Because we will coexist with love. Quantos estão me entendendo? How many understand me? Esse é o verdadeiro sentido do amor. This is the true meaning of love. É quando eu olho para o Júnior, When I look at Junior, e mesmo que eu não queira amar o Júnior, and even if I don't want to love Junior, até porque o Júnior é uma pessoa fácil de se amar. thank you. Even though Junior is a person who is easy to love. Mas quando eu olho para o Júnior, se eu olhar para as imperfeições do But when I Júnior, look at Junior, if I look at his imperfections, se eu olhar para a barba do Júnior, if I look at his beard, se eu olhar para a roupa do Júnior, if I look at his clothes, talvez eu não vou querer amar o Júnior. maybe I'm not going to want to love him. Mas se eu olhar para o Deus que amou o Júnior, But if I look at the God who loved Junior e o Deus que habita no Júnior, and the God who abides inside of Junior, eu vou conseguir amar o Júnior. I will be able to love him. Quando eu olho para o meu semelhante e vejo Deus nele, When I look at someone similar to me and I see eu God in vejo a them, imagem e a semelhança de Deus, I see the image and likeness of God in them. isso é amor. This is love. É quando você olhar para sua esposa, It's like you looking at your depois de wife 50 anos de casado, after 50 years of marriage, a bichinha está derrubada. and she doesn't look so great. Não é o meu caso não, irmãos. It's not my case. Mas você olha para uma esposa depois de 50 anos de casado, But you look at a wife after 50 ou a years of esposa marriage, olha para o esposo, or the wife looks at her ele está husband. derrubado, He is not looking good. está careca, He is bald barrigudo, and fat, cheio de pelo no nariz, with a bunch of hair in the cheio de nose. pelo no ouvido, que eu nunca vi que o Hair velho in vai the ficando ears. peludo. I don't get it, but old men get hairier. Aí você olha para as fotos, And you look at the pictures, como você amou aquele homem, and you remember how much you loved that como man. você amou aquela mulher. You remember how much you loved that woman. Você quer desistir You want to give up do relacionamento. on your relationship. Mas aí você lembra But you remember que foi o amor de Deus that it was the love of que God sustentou você durante 50 anos that sustained you for 50 years no relacionamento. in your No relationship. meio das crises,
amid the crisis, da escassez financeira, the financial scarcity, das enfermidades, the infirmities, e você fala, não, and you say, no, isso é amor. that is what love is. Por isso que você não casa all com o about. corpo. That's why you don't marry someone for their body. Você não casa com o corpo. You don't marry someone's body. Amém? Por isso que quando eu olho para alguém e eu vejo Deus nessa pessoa, That's why when I look at someone and I see God in them, eu vou amá-la. I'm going to love them. Ainda que ela tenha feito algo de ruim para mim. Even if they've done something bad towards me. Paulo ele fala das razões da importância do amor. Paul talks about the important reasons O amor for é mais love. importante que os dons espirituais. Love is more important than the spiritual O amor é gifts. mais importante do que o conhecimento. It's more important than knowledge. O amor é mais importante do que a fé e a esperança. Love is more important than faith and hope. O amor é verdadeira evidência And da love conversão. is a true evidence for someone's É por isso que conversion. Jesus falou: That's why Jesus said, se alguém quiser bater na sua face, if someone wants to slap you on one cheek, deixa ele bater let them slap you e vira a outra. and turn the other cheek. Já que é para bater, bate bem. If you're going to hit somebody, do it right. É assim, irmãos, os meus inimigos eu estou falando assim: se é para falar mal de mim, fala bem. And I say to my enemies, if you're going to talk Se é para me badly about criticar, me, critica bem. make sure you do it right. Criticize me well, Porque grande, aleluia, é o mistério. because the mystery will be great. Eu tenho que amar. You have to love. A igreja precisa amar. The church needs to love. Paulo diz: olha, Paul says, look, o amor é a verdadeira evidência de quem nasceu de novo. love is a true evidence of someone who was born again. Não mostre para mim que você é filho de Deus por causa dos dons que tem. Don't show me that you're a son or a Jesus child of disse: God os because meus of the gifts you have. discípulos Jesus said, my serão disciples conhecidos will be known pelo amor. by love. Hoje é o Valentine's. Today's Valentine's Você Day. vai sair daqui e vai para um restaurante. You're going to leave here and go to a restaurant. Talvez já está com um banquete preparado em casa. Maybe you have a banquet prepared at home. Mas eu queria que você não saísse daqui sem entender esse amor sobrenatural de But I Deus. wouldn't want you to leave here without understanding the supernatural love E of God. finalizando aqui as razões da importância do amor, And to finish here, the reasons for the importance of love é que o amor is that love é o maior is the de greatest, todos os mandamentos. greatest of all commandments. Oxalá, Hopefully, se toda a igreja if all the church pregasse sobre o amor, would preach about love, se todo cristão if all Christians vivesse o amor. would live out love, Eu tenho um desejo I have a desire de ver uma igreja to see a church que não se reúne apenas para ver com a marca do relógio do outro. that doesn't unite and gather just to see Eu the tenho um brand of the desejo de ver watch. uma igreja que não se reúne that só someone is para as wearing. mulheres ficarem comparando a marca das suas bolsas, A church where the women don't just compare the brand of their purses, ou para as pessoas ficarem reparando or for com a people marca da to camisa, notice what's the brand ou of com the a marca shirt do tênis. or the shoes that Eu someone else creio is numa wearing. igreja que não se reúne I believe in a church that apenas doesn't para unite, saber doesn't gather just to se o know, louvor canta bem, just to find out if ou worship se o was good, pastor prega bem. or if the pastor preaches Eu well. sonho em ver uma igreja que está I disposta dream a amar in seeing a church that is willing to love acima de todas as coisas. above all Porque other o things. amor Because love é o maior dos mandamentos. is the greatest of all commandments. Eu quero orar com você nessa manhã. I want to pray with you this morning. Deixe que o amor sobrenatural de Deus invada o seu coração. Allow the supernatural love of God to invade your Você que heart. está nos acompanhando, If you're watching deixe us, que o amor de Deus invada o seu coração. allow the love of God to invade your heart. Muitas pessoas desistiram de servir a Deus porque estão machucadas e feridas. Many people gave up on loving God because Mas eu they are quero wounded. declarar que nesse momento o amor de Deus, But I want to declare now that the aquele love amor of que God, um dia te alcançou, the love that one day reached aquele you, amor que fazia você subir os montes pelas madrugadas, the love that led you to aquele amor climb que fazia the você hills participar in the early mornings não só de culto aos domingos, mas de reuniões durante toda a semana. and participate not only in Sunday service Onde but está meetings esse throughout amor? the week. Where is that love? Aquele amor que te fazia estar disposto a enfrentar até a sua família. The love that made you willing to face even your family. É preciso voltar a esse primeiro amor. We must go back to this first love. Restaurar o amor das nossas casas.
Restore the love in our homes. Restaurar o amor nos altares das igrejas. Restore the love in the altars of the churches. Restaurar o amor um pelos outros. And restore the love for one another. Porque esta igreja que Deus está buscando. Because this is the church that God is looking for. Deus não está buscando uma igreja só que tem dons. God is not looking for a Porque church os that dons merely vão has passar. gifts. Because As gifts will go profecias vão away. cessar. Prophecies As will línguas cease. vão parar. The speaking of Isso tongues tudo é will stop. importante nós buscarmos os dons, This is important for us to seek exercemos os gifts dons. and exercise them. mas não basta. But it's not enough Exercemos os dons se nós não amamos. to exercise gifts if we do not show love. Você é capaz de amar a pessoa que limpa a sua piscina? Are you able to love the person who cleans your pool? Ou você é capaz de amar a pessoa que trabalha com você, Are you able to love someone who works with you, mesmo sabendo que ela é pecadora? even while knowing that they are sinners? A única diferença entre eu e um outro pecador The only difference between me and another sinner é que eu me arrependo. is that I repent. Essa é a única diferença That's the only difference entre você e um outro pecador. between you and another Ninguém é sinner. melhor que ninguém. No one is better than anyone. Nós apenas somos pecadores que nos arrependemos. We are simply E sinners por isso who nós repent. precisamos demonstrar esse amor. And that's why we must Eu demonstrate quero orar this com love. você nessa manhã. I want to pray with you Se this você puder morning. ficar de pé um minutinho no seu lugar, nós If you vamos could terminar stand for já. just a minute, we're going to wrap Mas it eu não up. posso deixar você sair daqui But I can't let you leave here sem entender without a understanding importância desse amor the importance of this que está love dentro de você. that is inside of you. Pai, nós te adoramos essa manhã. Father, we Esse worship you this começo de morning. In tarde, this early afternoon, nós declaramos, Espírito Santo, we declare, Holy Spirit, que nós precisamos de Ti, that we need you para que esse amor seja aperfeiçoado em so that this nós. love may become perfected in Nós us. queremos que esse amor invada o nosso coração nessa manhã. We desire for this love to invade Espírito our Santo, que hearts. esse amor invada cada casa. Holy Spirit, let this Que love esse amor invade every invada home. os lugares onde essa mensagem está chegando. Let this love invade every place where Meu this Deus, que message esse is being heard. discurso de ódio That this discourse que of está se hatred abatendo sobre a terra that is coming over the caia earth por terra. may it fall A to tua the palavra ground. diz que nos últimos dias Your word says that o on the amor de last muitos se days, esfriariam. the love of many will Mas become nesta cold. manhã But this nós morning, declaramos we declare que há um fogo, that there is a que fire. há um fogo, There is a que há um fire fogo There's a que está fire aquecendo that corações, is que warming está up trazendo hearts, de volta bringing back esse amor this love que o Senhor um dia colocou dentro de nós. that one day you deposited Meu Deus, inside que of esse us. discurso de ódio Let this discussion of hatred caia por terra em nome de Jesus. fall to the ground in Nós Jesus' name. recebemos este amor nessa manhã We receive this love this e morning, declaramos and we declare que não há nada maior that there's nothing do que greater esse amor. than this E nós love. vamos sair daqui And we will e leave nós here nos comprometemos committed com esse amor. to this love. Coloque a mão sobre o seu coração. Place your hand over your heart. Pai, nessa manhã Father, this nós morning declaramos cura we declare sobre as healing nossas emoções. over our emotions. Não vamos mais achar que amar é sentir, We will no longer think that mas loving que is amar feeling, é uma prática. but that loving is Amar a não é um practice. sentimento, It's not a feeling. amar é uma prática. To love is a Assim como o practice. Senhor nos amou Just as you loved e entregou o us seu Filho por nós, and you gave your son nós for vamos us. praticar esse amor. We're going to practice Nós vamos this love. dedicar a nossa vida uns aos outros. We're going to dedicate our Em lives amor. to one another in love. Que ao sairmos desse lugar nessa manhã, And as we leave nós this place possamos this ser morning, impactados. that we may become por esse impacted amor. by this love. Revela esse amor. Reveal this love. Revela esse amor, ó Pai, em nossos corações. Reveal this love, God, in our hearts. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus.